Terceiro domingo do tempo comum, ano C. Primeira leitura, Neemias 8, 2 a 4a, 5 a 6, 8 a 10. Salmo 18b. Segunda leitura, 1 Coríntios 12, 12 a 30. Evangelho, Lucas 1, 1 a 4, 4, 14 a 21. Lucas 1, 1 a 4 é um prólogo que situa a narrativa e a define por um objeto bem claro, tanto para o excelentíssimo Teófilo, amigo, amante de Deus, como para o ouvinte leitor, que também é chamado a ser um Teófilo. Verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Versículo 4. A partir desse objetivo, pode-se dizer que a catequese recebida também deve ser confrontada com os episódios narrados segundo Lucas. Assim, não se está oferecendo só o relato dos fatos, mas o que cada um significa, e tudo debaixo de um critério fundamental: as testemunhas oculares e ministros da palavra. Versículo 2. Do prólogo histórico, se passa ao episódio ocorrido na sinagoga de Nazaré. Esse episódio, porém, está situado sob uma notícia de cunho abrangente. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Versículo 14. O retorno para a Galileia ocorre após a vitória de Jesus sobre Satanás no deserto da Judéia. Lucas 4, 1 a 13. Esta vitória encontra-se associada à unção recebida no batismo, razão pela qual para Lucas é fundamental dizer que Jesus não está e não agirá sozinho, mas com a força do Espírito. Este é o impulso da vocação e missão de Jesus. Nada em Jesus será feito sem a presença e a ação do Espírito. Se o diabo se distancia de Jesus para voltar no tempo oportuno, Lucas 4,13, o Espírito Santo nunca deixará Jesus e será sempre sua força para todos os momentos, em particular nesse tempo oportuno, que não é outro senão o momento da última tentação, provocação na cruz. Lucas 23:37. Se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. A notícia sobre a fama de Jesus, que se espalha por toda a redondeza, serve para sintetizar todos os ensinamentos e ações que sobre Jesus serão narrados no Evangelho. Ao lado disso, serve para dar-lhe a devida notoriedade. Em nossos dias, se diria que Jesus teria tido milhões de visualizações nas redes sociais. A fama de Jesus que se espalha é igualmente um modo de dizer que sua pessoa e doutrina se difundem. Assim, cristologia e eclesiologia interagem, visto que o Evangelho foi escrito após os eventos nele narrados. Um dado particular precisa ser evocado. Enquanto a fama de Jesus se espalha por toda a redondeza, em Nazaré ele será rejeitado. É uma contradição, pois todos o conheciam e não foram capazes de ultrapassar as aparências e os limites do convívio com sua família em Nazaré. O versículo 16 atesta o costume vivido por Jesus e sua família aos sábados, frequentar a sinagoga. Contudo, naquele sábado particular, algo extraordinário se deu. Levantou-se para fazer a leitura. Esta atitude era própria de quem estava preparado para ler em hebraico e explicar a leitura em aramaico. Não foi uma atitude ao acaso. Ler na sinagoga era um atestado de capacidade, pois a explicação também dependia de como e com que chave cada um lia os textos. Naquele sábado, porém, estava na sinagoga a palavra encarnada, o hermeneuta e exegeta por excelência das Escrituras. Ele não apenas sabe ler, mas sabe interpretar, pois ele é o pleno cumprimento de todas as Escrituras. Naquele sábado, segundo a liturgia da época, se estava lendo o livro do profeta Isaías.
mas foi Jesus quem encontrou a passagem de Isaías 61, 1-2. Lembre-se que na época os livros não estavam divididos em capítulos e versículos. É possível que este texto fosse o determinado para aquele sábado. Lucas não coloca nos lábios de Jesus todo o texto de Isaías 61, 1-2, pois o final do versículo 2 não foi lido. Deve-se, contudo, mostrar a forte ligação com a unção batismal, na qual a manifestação do Espírito é elemento fundamental, pelo qual venceu Satanás, espírito que teve de se afastar de Jesus. Lucas 3:22 diz que o Espírito desceu sobre Jesus, o que confirma Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Com isso se resgatam séculos de história, marcados pela ação do Espírito do Senhor sendo derramado sobre diversos enviados. Tudo o que aconteceu antes foi em virtude desse momento na sinagoga de Nazaré, pois jamais alguém se atrevera a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Por certo, muitas vezes ela foi ouvida, mas ainda não havia sido concretizada. Jesus assume Isaías 61, 1-2 e declara que esse é o seu projeto messiânico de vida no Espírito Santo. Consagrou-me com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Reis, sacerdotes e profetas eram ungidos, e desta unção derivava a missão que se sintetiza em fazer a vontade de Deus: alegrar os pobres com boas novas, libertar os cativos e oprimidos, geralmente por causa das injustiças sociais, iluminar os cegos com uma nova interpretação da realidade, pois se traz ao mundo um ano da graça do Senhor, algo ainda melhor do que o ano jubilar, indicado em Levítico 25:10. No entendimento de Jesus, a sua vida e ministério devem ser pautados nesse projeto transformador. Sabe-se que na sinagoga a leitura dos textos proféticos acontecia após a leitura da passagem determinada da Torá. Assim, se Esdras e Neemias na primeira leitura sensibilizaram o povo na época deles com um dia consagrado ao Senhor, Jesus, com seu projeto de vida, quer acumular o povo com um ano da graça do Senhor, isto é, com um tempo oportuno e favorável. É o Kairos que renova e transforma a vida dos menos favorecidos e lança os fundamentos para uma alegria perene. E tudo isso foi proclamado em Nazaré, onde Jesus havia sido criado. Por certo, e por anos a fio, Jesus, enquanto se preparava para se manifestar, viu as necessidades do seu povo e do ser humano humilhado por todas as formas de injustiças, sejam elas civis ou religiosas. Jesus, por isso, não disse: eu realizo essa palavra da Escritura. Mas hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. O uso do verbo na voz passiva é um modo concreto de fazer Deus Pai intervir sem ser mencionado. É assim que Jesus demonstra ser obediente a Deus Pai e ao que disse no momento do batismo: tu és o meu filho predileto, em ti me comprazo. Lucas 3:22. Após a proclamação da palavra, Jesus realiza 3 ações. Primeiro, fechou o livro. Aqui, fechar tem o sentido de enrolar, mas quer indicar sobretudo que ele é a definitividade das Escrituras. Ele é a última palavra de Deus à humanidade. Segundo, entregou ao ajudante. Esse gesto pode evocar a própria entrega que Jesus faz de si mesmo à igreja, que é chamada a tomar o livro para difundir a palavra. Terceira, sentou-se. É a atitude de quem toma posse da cátedra para ensinar, mas revela também o senhorio de Jesus, pois é mestre da verdade.
Às 3 ações de Jesus corresponde uma postura dos que estavam na sinagoga. Tinham os olhos fixos nele. Por detrás dessa postura estaria o encantamento pela forma convicta como Jesus teria proclamado Isaías 61, 1-2. Mas revela também a expressão de quem espera a tradução para o aramaico, com as devidas explicações, ou melhor, todos esperavam a homilia. Jesus não traduz, mas como mestre, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. O que nos profetas era anúncio para o futuro, em Jesus, o profeta, é concretização no presente. Não há mais intermediários da palavra, pois é a própria palavra que fala. Ecoa para os que estavam na sinagoga algo para muito além do mero ouvir. Se cumpre nos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Com isso, Jesus torna os seus conterrâneos testemunhas. Essa palavra não se realiza diante dos olhos, mas nos ouvidos, porque é preciso acompanhar Jesus em seu ministério público para ver os cativos e os oprimidos sendo libertados, os cegos sendo iluminados e recuperando a visão. Isso pode ser constatado no que se seguirá no próximo domingo, quando se citará o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. E o consequente pedido: faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Lucas 4, 23. Assim, da cristologia do Evangelho e do prenúncio eclesiológico presente na liturgia sinagogal, pode-se adentrar na segunda leitura e perceber na imagem do corpo e dos seus membros a mensagem que continua exigindo que o plano messiânico assumido por Jesus ao ler Isaías 61, 1-2, continue se realizando na igreja e por ela no mundo. Dons e carismas são ações ministeriais suscitados pelo Espírito Santo que consagrou Jesus e foi profusamente derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, para que as palavras e ações do Cristo formem e moldem os seus discípulos, que, embora muitos e diferentes, formam um só corpo. Esse apelo à unidade é indispensável para que se verifique na igreja e no mundo a eficácia do Evangelho e não prevaleça o contra-testemunho. Assim, a multiplicação dos membros conformados a Jesus Cristo podem manifestar o pluralismo das ações pastorais, que devem concorrer única e exclusivamente para evidenciar e concretizar o ágape, que é Jesus Cristo, sinal vivo da presença e do amor de Deus na igreja e no mundo. Que a palavra de Deus, proclamada e ouvida nesse terceiro domingo do tempo comum ano C, nos encontre abertos e capazes de acolher a sua mensagem, pois sabemos e cremos que a palavra do Senhor é Espírito e vida. Bom domingo no Senhor. Fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.